do 11 ao 14. Do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas. Amém, Senhor Jesus. Vamos ler o 11 e o 12. Fazer deles a nossa oração. Porquanto, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Primeiro versículo que lemos, que é 3,16, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, né? Então, esse termo aqui, o Senhor é nossa justiça, creio que se pela misericórdia do Senhor nossos olhos forem abertos, nós podemos entender o que é a justiça do Senhor. Eu creio que, assim, não é que os problemas vão desaparecer, mas eu creio que aquela realidade de o Senhor nos colocar acima dos inimigos que nos cercam, a nossa cabeça, ela se torna real. Porque aqui é muito claro, ele está dizendo que a Escritura ela tem uma utilidade, ela é para ensinar, né? É para repreender, é para corrigir e é para educar na justiça, porque nós somos mal educados, né? Nós somos injustos por natureza. E aí vem a graça, como a gente leu, que salvadora, manifestou salvador a todos os homens, né? Que no versículo que acabamos de ler, educando-nos, a graça também está nos educando, para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quando a gente fala do Senhor como nossa justiça, a gente precisa primeiro entender o que é justiça, né? A justiça é algo que é o próprio Senhor na pessoa de Jesus. A condição com que Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos acesso ao Senhor, né? Porque a justiça de Deus lá no Éden, ela foi afrontada. É tanto que o Senhor teve que colocar, né, 2 querubins com a espada para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Quer dizer, a justiça de Deus foi afrontada. Nós, na pessoa de Adão, jamais poderíamos ter acesso à pessoa do Pai. Não tínhamos mais. E o Pai, com o coração condoído, né, resolveu se tornar a nossa justiça para que a gente possa ter acesso a Ele. Então, é Ele, nele, para levar de volta cada um de nós a Ele. E quando a gente não entende isso, né, na cruz do Calvário, a gente pode correr o risco de estar vivendo uma vida religiosa e não uma vida justa, sensata e piedosamente. E qual é a diferença uma da outra, né? A injustiça é a minha pessoa, é a pessoa de Adão. Romanos 5 vai falar isso bem claro. A injustiça sou eu, só que a injustiça, ela tem o seu lado bom. Eu não vou tocar no lado mal hoje não, porque o lado mal ela fica mais fácil de identificar, mas eu vou tocar no lado bom. Então, as nossas injustiças, elas são boas, elas não são ruins, porque se elas não fossem boas, a gente não insistia tanto em viver nelas, né? Então, quando o Senhor diz, né, que Ele é a nossa justiça, é porque Ele teve que pagar o preço para nos levar de volta para o Senhor. E quando nós permanecemos em nós mesmos, nós não temos mais esse acesso e permanecemos em Adão, na condição da queda, sem ter acesso ao Senhor.
Mas como nós temos a Bíblia, nós temos a palavra em áudio, nós temos livros espirituais, né? Nós temos um bocado de coisa que, se a gente começar a ler, o fato de ler, a gente acha que pode estar tendo contato com Deus. E hoje o que a gente vê na prática é uma contradição de uma vida, né, que não acontece como Jesus diz que tem que acontecer. E aí a gente se entristece, né? Os cristãos, a gente via a forma com que esses cristãos morriam pelo Senhor, a gente via como esses cristãos, eles não tinham problema, testemunhos de morrerem abraçados com a estaca, ela pegando fogo, beijando, cantando, louvando ao Senhor. Então algo nesses corações foram produzidos para que eles tivessem esse tipo de comportamento e esse sentimento com relação ao Senhor, que é vindo da justiça. E eu queria que os irmãos fossem lá em Filipenses capítulo 4, para a gente entender que o sentimento, ele tem que vir dessa justiça, porque quando a gente fala em sentimento, nós somos seres que temos uma alma e nós precisamos de sentimento, né? Só que a gente precisa entender a fonte do sentimento, né? Ou melhor, Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o contexto 3 até o versículo 16, porque senão a gente não vai entender. Capítulo 3 de Filipenses, a partir do 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, né? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. De tudo aquilo que está oposto a essa justiça, né? Que isso aqui era exatamente Paulo falando. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então ele vai dizer quem ele era. Bem que eu poderia confiar na carne. Isso é injustiça, isso é quando o homem é injusto. Olha só, se a injustiça não chama, os olhos da gente não brilham. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse foi a causa da injustiça do homem de se perder diante do Senhor, baseado em coisas boas, não foi baseado em coisas ruins. Então, Romanos capítulo 7, no versículo 3, diz que o pecado, para se manifestar como pecado, foi por meio de coisas boas. Então, essas pessoas que eram circuncidadas o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, se encontraram com Jesus face a face e mataram ele. Mas o que para mim era lucro, essa injustiça, né, se tornou injustiça, pegando as coisas de Deus para si, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento, né, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar Cristo. Ou seja, voltei a estaca zero, vou começar do zero, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me, tomando a forma, ficando parecido com ele na sua morte, né, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Antes de entrar no 12, eu queria que os irmãos dessem uma voltadazinha em Romanos capítulo 10. O que é que ele diz aqui que a gente acabou de ler? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos sofrimentos. E por que isso não era possível para os injustos fariseus, embora tivesse a Torá, tivesse a lei na mão? Por que isso era impossível e que tudo que a gente falar aqui traga para nós? A gente está falando de princípios que se aplicam a nós. Por que isso não era possível? Porque não era possível conhecer o Senhor. Porque não era possível conhecer o poder da ressurreição que a gente tanto fala. Porque era impossível ter comunhão nos sofrimentos do Senhor para se condoer, ter compaixão do próximo, para que o poder do Senhor seja liberado. Os evangelhos diz que você vai ver toda a cura de Jesus, a maioria delas, o sentimento que Jesus tinha era compaixão e condoído. Ele batia os olhos, ele se sensibilizava de uma forma que aí o poder vazava e havia cura. Então, por que essas coisas não acontecem? Essa ressurreição, essa comunhão, essa conformação. Por quê? Aí lá em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 4, ele vai dizer a condição dos irmãos que ganharam o Senhor em Roma. E Paulo está dizendo essa situação. Ele diz assim, capítulo 10, do 1 ao 4. Irmãos,
a boa vontade do meu coração, minha súplica a Deus, em favor deles, dos crentes romanos, né, são para que sejam salvos, porque o problema aqui é que eles se tornaram crentes, eles não se tornaram justos, justos só do nome, a consciência de crente, mas a Bíblia não fala de crente, a Bíblia fala de justo. Então ele diz eles, né, a favor deles é que sejam salvos, porque ele dá testemunho de que eles têm zelo por Deus, vem para reuniões, faz avanço, prega evangelho, faz isso, faz aquilo, tudo que é ordenado, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Hoje a gente teria o dia todinho para ir daqui já pular para Efésios, para entender o que é que estava nesse coração de Paulo em relação à súplica que ele fazia a Deus por esses irmãos e consequentemente para nós. Que ele diz aos Efésios que orava para que eles tivessem entendimento, para eles entenderem o que foi que eles receberam, essa justiça aqui, né? Para que eles entendam o espírito de sabedoria e revelação. Voltando para o versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus? Cristo. Filipenses capítulo 4, a gente leu, não ser achado segundo a justiça que há na lei, mas na justiça que procede da fé, Cristo. Desconhecendo a justiça de Deus, desconhecendo esses homens, irmãos, foram escolhidos por Deus para ser o oráculo, o fato de Deus na terra. E eles desconheciam aqueles que ele pregavam. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que é que acontece? Recebe o Senhor, tem zelo por ele, não conhece, por não conhecer, se submete a sua, estabelece sua própria justiça e não se submete à justiça que recebeu. Vocês já viram esse quadro em algum lugar? Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, né, tá aqui, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a gente vai voltar para Filipenses. Filipenses, para ver o 12. Entendeu, irmãos, até agora? Porque é tão difícil acontecer na nossa prática, ter a comunhão dos sofrimentos do Senhor, ter uma vida de ressurreição, né, do que Paulo está falando aqui, o poder da ressurreição, a conformação a Cristo, ter essas realidades. Por quê? Porque a gente vive o tempo todo estabelecendo a nossa justiça por desconhecer a justiça do Senhor que nós recebemos. Não tem como. Rota de colisão. E aí ele diz no 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. O Senhor já nos conquistou, irmãos. A gente precisa agora ir atrás dele para conquistar ele, porque é uma questão agora de disposição. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele chegou agora e vai dizer, pois que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. É interessante que ele chega no 12 e diz assim, ó, não que eu... Ele diz, ó, tá vendo? Ó, não que eu já tenha obtido a perfeição. Mas quando é no versículo 15 diz o quê? Todos, pois que somos perfeitos. Deu para entender? No 12 ele diz que sozinho ele não é perfeito, mas o todo é perfeito. Quando tem essa visão. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Não é essa fé. Ele já avançou. Ele já saiu do contexto da fé para a questão do sentimento, que a gente tem muito problema com o sentimento. O sentimento se faz necessário porque nós temos uma alma, mas ela tem que vir dessa justiça aqui, ó. E essa justiça está baseada, quando você vê aqui o versículo 15, ela está exatamente baseada no versículo 9. A justiça que está, por qual eu estou vivendo, é que vai produzir o verdadeiro sentimento.
O versículo 9 diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. Quando eu vivo na minha injustiça, não vai vir um sentimento? Ou não vem? Que a gente não vive desse sentimento? E a gente muitas vezes quebra a cara. Quando eu vivo nessa justiça aqui, vai vir um sentimento. Só que agora o sentimento é do próprio Senhor. O problema é que a gente se depara mais com as coisas negativas, porque a origem somos nós. A origem não é a justiça do Senhor. A origem não é o Senhor como minha justiça. A origem sou eu. Então, tudo é desvirtuado. A gente leu que toda a Escritura, ela vem para ensinar, para corrigir, para mostrar como é que a gente deve viver justa, não é isso? Piedosa, sensata, né? Por quê? Porque quando você vai ver o contexto, tudo é o contrário. Todo ano a gente vê, se a gente pegar e abrir um parênteses, né? Hoje é um suposto comemorar a véspera de Natal, não é isso? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Quem foi que criou isso? Quem foi? É a nossa injustiça, baseado numa coisa boa, ou não é? Então hoje eu não vou pelo que a Escritura me ensina para me tornar uma pessoa justa. Eu pratico o que eu acho baseado em critérios da Escritura para aplicar para a minha satisfação. Então, existem contextos e contextos. Então, o Senhor vem falando há muito tempo, mas quando a luz vai caindo, quando a gente vai começando a ver, a gente vê realmente como a gente é injusto e como a gente é tolo. Como a gente é tolo. Irmãos, a gente comemora a data, né, do nosso Senhor, que nunca mandou comemorar. É impressionante. A gente comemora num sentido, tá certo? Que ele nunca mandou. Nunca mandou. Faz-se algo de aniversário que quando na Bíblia se fala de aniversário, são duas vezes, irmãos. É no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E todos dois teve gente que perdeu a cabeça. Toda a Escritura é apta para ensinar. Presta atenção. É o sopro de Deus. Deus está ensinando o que é que acontece. Quem era a ênfase em 40, 20 de Gênesis? Gênesis 40, capítulo 40, versículo 20. Faraó. Padeiro perdeu a cabeça. Quem era a essência em Marcos 6? Herodes. João Batista foi decapitado. Irmãos, isso tem coisas implícitas espiritualmente, mas a gente, na nossa injustiça, simplesmente passa. Por quê? Porque o mundo determina como é que é, e a questão do mundo determinar como é que é vai alisar o meu ego. Então eu tenho mais facilidade de aceitar. E o Senhor diz, cuidado com esses fermentos. Cuidado com esses fermentos. Porque o fermento, ele não é só negativo na Bíblia. O fermento tem sua parte boa na Bíblia. Tem alguns pontos na Bíblia que o fermento se faz necessário, mas não no contexto do ensinamento. Então, a gente vai começando a ver, se a gente, para voltar para esse contexto, mas ver como a gente é. Páscoa, um cordeiro imolado, um sacrifício terrível. A gente comemora a Páscoa com um coelho que bota ovo de chocolate. É complicado, irmãos. Isso é fruto da injustiça. Como é que você vai ter comunhão? Como é que você vai entender o que é ressurreição? Num polo totalmente oposto. Mas é bom. É bom. Então você fique no bom. E o Senhor o tempo todo, eis que bato na porta. Se alguém ouvir e não entende que a verdadeira libertação é estar liberto disso, porque isso é a parte boa, porque a árvore do conhecimento é do bem e do mal. E a parte mal disso aí? Sabe como morrendo de depressão a essa hora, por causa dessa época? Sabe o que uma pessoa perdeu um ente querido nessa época agora? Ele não só sofre com a dor da perda não, ele sofre com a dor da perda, mas porque perdeu no Natal. E a gente vai comendo isso, sendo enganado o tempo todo e preso. Por quê?
quê? Isso não tem nada a ver com Jesus, irmão. Jesus, ele é a nossa libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Jesus, ele só nasce uma vez. Ele só nasce uma vez quando eu e você creu. Creu, ele nasceu nos nossos corações. Pedro fala isso. E agora ele precisa crescer. Crescer como a nossa justiça. Para que essa injustiça seja crucificada em realidade. Esse Jesus, eu tenho 52 anos, nunca vi Jesus crescer, porque todo dia 25 ele é um menino. O máximo que ele completa é um ano, né? Porque todo ano ele não nasce, aí um ano, aí nasce de novo, um ano ele nasce de novo. E a gente vendo a humanidade entrando no buraco. Comemore, colabore com o meu Natal. Eu fico vendo isso nas lojas. A pessoa bota uma caixinha lá e colabore com o Natal do funcionário. Mas o Natal não é o nascimento de Jesus? Eu já estou tomando o nascimento de Jesus para me beneficiar da... Vocês estão entendendo? Mas isso é passado despercebido. Isso sabe o que é que vai acontecendo? Vai entrando em nós como algo normal. E não é. E aí quando a gente está angustiado, quando a gente está deprimido, a gente não entende. Porque hoje à noite, se não tiver um peru na mesa... Tá certo? Se não tiver o peru, se não tiver uma árvore de Natal, a casa arrumada e eu puder dar presente, pelo menos na minha família, angustiado, deprimido. Onde foi que Jesus disse que tinha que acontecer isso? Irmãos, dar presente nesse sentido negativo, que é a árvore do conhecimento do mal, está lá no final nas duas testemunhas. Sabe o que é que vai acontecer no final da era? Quando o Senhor levantar as duas testemunhas para pregar para o povo de Israel e para os que ficaram da grande tribulação, vão ser mortos durante 3 dias, vão ficar com o corpo estendido na grande cidade. Sabe o que é que eles vão fazer? Trocar presentes. Vão ficar tão felizes, tão alegres, que vão mandar o mundo inteiro troca de presentes durante 3 dias. Está vendo o princípio da troca de presente? Quer dizer que dar presente... Não, irmãos. O que quer dizer é que dar presente, como o mundo diz que tem que dar presente, é maligno. Eu não preciso de um dia para dar um presente a você, não. Eu não preciso de um dia. Entendeu? Eu não preciso disso. Eu não preciso que o mundo diga como é que eu tenho que fazer. Eu preciso que a Escritura me diga o que é que eu tenho que fazer. O maior presente que a gente pode dar às pessoas, sabe quem é? É o Senhor e nós. É o partir do pão. Partido por vós. Mas é ruim. Eu partir minha vida em prol do outro é ruim. É melhor dar uma pasta de dente e ir para casa satisfeito porque eu fiz isso. Então os conceitos, irmão, a gente não percebe que foram infundidos em nós lá atrás, através da tradição. E o Senhor acabou de dizer que, esquecendo das coisas, presta atenção, esses conceitos eles precisam estar na cruz, novos conceitos estão sendo elaborados. Eis que tem haja luz. Não é isso que ele não só disse em Gênesis, não. Ele diz em Coríntios, ele diz, e o Senhor está fazendo um Gênesis existencial em nós novamente. E haja luz, e brota Cristo como a luz em nossos corações. E aí eu preciso alimentá-lo. Nós temos a mente de Cristo, essa mente quando a gente recebeu, a gente com 40, 50, 30, 20 anos, por isso que dá um nó, a gente recebeu a mente de uma criança. A gente não recebeu a mente de Cristo como ele é com todo, não, recebeu a mente de uma criança. E agora, por quê? Porque espiritualmente nós somos crianças. Agora a gente precisa se alimentar da palavra para que esse Cristo, que é a nossa justiça, cresça em nós. E a justiça vá sendo cada vez mais crucificada. O problema é que eu não abro mão dos meus conceitos. Eu não abro mão da minha justiça. Porque ela é boa. Ela é boa, porque ela não está baseada na vida, ela está baseada no que é certo. É certo você me afrontar na frente de todo mundo? Não é certo, mas o Senhor disse que eu não vivo pelo certo. E como é que é isso? Quem foi que foi afrontado na frente de todo mundo? Bateram no rosto, botaram o capuz, bateram, disseram, se tu é profeta, diz quem foi que te bateu. E aí? Quando ele diz isso é porque ele passou. O problema é que quando é conosco, o certo impera e não a vida. Porque eu vivo uma vida injusta, eu não vivo uma vida justa. E como é que eu vou colher os frutos da justiça? Se eu vivo em mim mesmo. Aí venho para a reunião, a coisa não acontece. Eu leio a palavra, a coisa não acontece. Eu imponho ao irmão, peço para curar, a coisa não acontece. Aí vai enfraquecendo. Porque por outro lado, a gente não depende de resultado.
É outro lado que a gente precisa entender. O fato, você pode comer da palavra, você pode ter o Senhor como sua justiça, você pode andar, você pode fazer. Mas a Bíblia diz que João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo quanto disse com relação a Cristo era verdade. Mas não fez um milagre. Você pode ter a vida do Senhor, você pode andar com Ele e necessariamente não precisa sair curando todo mundo. Por quê? Porque nós somos canais. Canais. Quem diz o que vai acontecer é a árvore. Vós sois os ramos e eu sou a videira. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, assim vós não podeis o dar sem mim. Então o que é que acontece? Nós somos canais. Deus vai cobrar o quanto eu fui de canal e não o quanto eu fui de árvore. Porque hoje a gente faz as coisas baseado em resultado. Se tiver resultado, a gente avança. Se não tiver, não avança. Mas onde é que isso está na Bíblia? Onde é que está dizendo que eu fazendo a obra de Deus, eu vou ter resultado? Onde é que está? Porque, irmãos, o nível espiritual, o mundo espiritual, é coisas que a gente não consegue entender. Por isso que ele quer homens de fé. Jesus, o Filho de Deus, estava na frente dos judeus, veio para o que era seu e os seus não quiseram nada com ele. Chamaram ele de Beelzebul, chamaram ele não sei de quê, quiseram matar, toda vez que se encontrava queria matar. Qual é o resultado disso? Os olhos humanos é montar minha trouxinha, bater, a palavra não diz, bate e ir embora, não é assim? Não é assim? O que foi que ele fez? O que estava produzido era algo muito maior, porque tinha que passar por aquilo para algo lá na frente, que era a vida de ressurreição, ser liberada. Que é essa vida de ressurreição. Então muitas vezes você diz uma palavra a uma pessoa, você ajuda de alguma forma e vê aquela pessoa aparentemente sem uma reação, mas você não está dentro dela para saber o que é que está acontecendo, não. Algo pode estar sendo produzido e o Senhor faz isso propositalmente para que esses resultados não causem mérito no nosso coração, porque nós somos arrogantes. Se a gente começar a fazer e o Senhor der consciência, a coisa começar a acontecer, a gente vai querer meter o chaco da gente, a porçãozinha, meter o dedinho da gente. E o Senhor, Ele diz que não admite que nada tenha o dedo da gente, como uma mente carnal, mas sim como a consciência do Espírito, atribuindo tudo a Ele. É diferente demais. Então muitas vezes a gente desanima. Por quê? Porque a gente quer ver resultado. Ora, se você está ajudando, tem que haver resultado. E a Bíblia não diz isso necessariamente. Pode haver e pode não haver. O que importa é que o Senhor vai dizer: onde é que estáis? Onde é que estáis? Né? O ladrão da cruz. Houve resultado de um deles? Mas o Senhor estava lá. Ou não? Mas houve o resultado para outro, mostrando que existe resultado e que não existe, mas a nossa mente, resultado. Eu tenho que saber a causa, eu tenho que saber por quê. Homem, descanse e deixe Deus revelar. Conviva, ganhe a confiança, vá junto. A experiência que a gente tem, geralmente com a distribuição, estava tendo comunhão com Barbosa, é que primeiro se ganha a confiança. Primeiro se ganha a pessoa, tá certo? Como ser humano. Primeiro se ganha, para depois ela poder lhe escutar. Pelo menos é o processo da vida. Não quer dizer que no primeiro contato o senhor fale e mude, não. Mas quando você vai ver, eu na experiência, nesses meios todinho, eu recebi 2 abraços que está guardado no meu coração. Muitos já me abraçaram. Eu entendo quando o senhor disse: alguém me tocou diferente. Tem 2 abraços nesse mundaréu todo que a gente está fazendo, que eu senti que foi diferente. E a gente não abraça, né? Não abraça a maioria, meu irmão, né? Abraço, mas teve 2 que eu pude ver pela forma do abraço, como uma forma de gratidão. E você pode sentir. Primeiro, como é que eu pude observar? Pela forma do abraço. A cabeça foi colocada no coração aqui, ó. Pode parecer besteira, mas para mim eu identifiquei na hora. Porque os outros abraçam normal. Abraçou e parou. Assim um pouquinho. Aí olhou e saiu. Quer dizer, isso é significativo. Né? Isso a gente ganha. Porque o que é que está produzindo ali naquele coração? Está entendendo? Então eu quero avançar porque eu digo a vocês, irmão, que muitas vezes a gente desanima.
A gente está com um caso agora, que a gente tirou das ruas, tá, eu, Nevaldo e Gustavo, a gente faz a distribuição depois da Cristolândia e conheceu ele, 3º grau de tuberculose. 3º grau de tuberculose. Quase morrendo praticamente. Aí fizemos todo o tratamento, passou 2 meses, foi para a Cristolândia, saiu a primeira vez. Eu estava com o Gustavo nesse dia. Gustavo, a gente vai encontrar. Gustavo, meu sentimento é esse. A gente foi lá, encontrou, levou da UPA, saiu quase 3 horas da manhã da UPA com ele, todo medicado. No outro dia levou para a Cristolândia, saiu. E aí? Entendeu? Isso dá uma tristeza no coração, porque você vê que o cara está morrendo. Mas esses dias que ele passou, o que é que foi produzido? Tá entendendo? Só que a gente muitas vezes não sabe, não consegue ver, aí desanima. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então eu digo, tá aí, Senhor. Porque se eu for fazer a coisa mediante, não, ele tem que ficar, né? Tem que cumprir o regulamento, e não é assim, 90% sai, irmão. Aí traga, hoje a gente está escutando essa palavra. Quantas vezes a gente já vem falando? Quantos anos a gente vem falando? Mesma coisa. As coisas que o mundo diz, elas substituem totalmente o que o Senhor diz, porque são boas. Agora, quando é amanhã de manhã, mãe no peito, ó. E não entende por que é. Né? Porque aquilo que é tão apegado passou, porque não passa. Eu me lembro como era que eu ficava nessas épocas, quando eu curtia isso muito. Quando era dia 25, eu estava com um vazio, uma depressão. Pior de tudo para mim era dia 1º de janeiro e quarta-feira de cinza, depois do carnaval. Por quê? Porque me enchia daquilo que não é, né? E quando aquilo acaba, você fica querendo algo que não é. E quando aquilo que não é não supre, vai fazer o quê? Pá, depressão, angústia. Então tem muita gente hoje, né, na aparência. Eu arrisco dizer que aqui nesse meio tem muita gente ainda deprimida. Por quê? Porque os conceitos do Natal estão muito forte, enraizado, e é mentira. Está deprimido por causa de uma mentira. Porque se escutar o que Jesus está dizendo, você vai ser a pessoa mais liberta do mundo. Por quê? Porque não vai estar dependendo do que o mundo diz. Eu não dependo do que o mundo diz. O Senhor é minha justiça. O Senhor é minha justiça. Eu não vou pelo que o mundo diz. Uma coisa boa desse Natal é o feriado, né? Que amanhã são 3 dias para descansar, né? Sábado, domingo e segunda é o proveito que o cabo tem. Mas da coisa em si, eu tenho que desfrutar o Senhor hoje, eu tenho que desfrutar dele amanhã, eu tenho que desfrutar dele depois, porque ele é minha vida, ele é minha essência. Essas coisas se tornam tão práticas na pessoa de Jesus, mas que é um dia. Comemora, acabou, né? O cara só tem fome no Natal. Assim, nem no ano novo ele tem, porque não tem distribuição no ano novo, só tem distribuição no Natal, né? Então ele come de ano em ano. Ele só tem fome, é um jejum durante 364 dias. Aí no 365 dias, que é o Natal, vamos lá dar uma comidinha ao bichinho. Ainda bem que ainda tem, né? Eu não sei se está sendo claro, irmãos. A gente podia passar o dia aqui falando, tá certo? Mas isso é questão de consciência. Se eu não entender o que é isso aqui, o que é justiça, justiça é a pessoa do Senhor, que morreu para nos tirar dessas coisas que a gente acha tão importante, para viver para Ele na simplicidade. A gente não vê nada disso na Bíblia. Você não vê comemoração de aniversário dos irmãos, você não vê ninguém comemorando Natal, você vê comemorando a Páscoa. Pega um presente que é o ouro, a mirra, o incenso, que a gente viu que foi o presente dos magos, transformaram, vamos dar presente, não tem nada a ver, irmãos. Aquilo já era uma simbologia do que Deus estava dizendo, o que Jesus, aquele menino ia passar, que aquilo era um Deus. A oração da intercessão, que é o canal entre Deus e os homens, e que ia ser uma vida de sofrimento, que é a mirra. Isso aqui é o que o Senhor está dizendo, toda a escritura é útil para ensinar, ela está nos ensinando o que é aquilo ali. Aí o cara pega o princípio dos magos e vai dar os presentes, não tem nada a ver. Hoje se comemora na véspera. Os que comemoram aniversário aqui, quem é que comemora aniversário na véspera? Já percebeu isso? Hoje é o dia da comemoração, ou não é? Não é isso? Quem é que comemora o aniversário na véspera?
Quem comemora aniversário fica constrangido, não, irmão, porque quem liberta é o Senhor, a gente só diz a verdade. Se você for comemorar seu aniversário e você não tiver realidade de me convidar, eu vou com o mesmo prazer. Se você comemora o Natal e não tem realidade do que está falando, eu vou com o mesmo prazer. Eu não vou para casa de quem tem realidade, inventa de querer, que quem tem realidade não vai fazer, né? Mas o que eu estou tentando dizer é que nem a gente comemora o aniversário da gente na véspera, mas o do Senhor é na véspera. Onde é que diz que era peru? Até os coitados dos perus fizeram uma greve e botaram até na internet, nas redes sociais. Lembrando que Jesus não comia peru, mas era peixe. Os perus sofrem. Então, irmãos, são tudo conceitos fabricados e os filhos de Deus sendo iludidos. Então hoje, se você não puder dar um presente à sua filha, se você não puder dar um presente a seu filho, se você não puder dar um presente à sua mãe, se você não receber um presente, é um problema. Se eu não tiver o queijo do reino, é roupa nova. Pode ser nem de brechó, viu? Tem que ser de roupa nova. Se eu não tiver um queijinho do reino, dong, né? Porque não é jong não, o queijo do reino é dong. Presta atenção. Então... Entendeu? Não. É Itapiranjuba, entendeu? Então, se eu não tiver o queijo do reino, se eu não tiver o peru, e se ninguém me der presente, e às vezes é até triste, irmão, porque você não deseja Feliz Natal. Isso é uma doença, isso é do inferno, irmão. Me perdoe, mas pelo amor de Deus, porque os irmãos não entendem que é uma armadilha para cativar os corações incautos, para tirar do foco do Senhor. Jesus nunca disse isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vocês não precisam disso, vocês já me têm. Deus deu o seu Filho. Não é isso? Deus deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Nós temos o Senhor. Qual é o direito que a gente tem de precisar dessas coisas? Qual é o direito que a gente tem? E tem mais essa, a comemoração de um povo de Deus não é um dia não, é a vida inteira. Todo dia, apesar das circunstâncias, eu tenho motivo para me alegrar. Porque eu tenho uma família, eu tenho os irmãos, eu tenho um trabalho, eu tenho tudo. O Senhor começa a mostrar que Ele é a alegria que torna todas as coisas alegres. Ele é o sentido que dá todo o sentido à minha vida. Mas Ele, quando eu não tenho Ele, aí eu preciso dessas coisas. Por quê? E a gente não deve condenar. Isso é uma fala, não tomem como condenação. Quem comemora, continue comemorando. Porque a Bíblia diz, quem comemora dias e dias, assim faz. Que faça para o Senhor. Gálatas diz, se você comemora, que assim para o Senhor faça. Mas comece a ser sincero diante do Senhor, né? Então não é questão de condenação, é questão de luz, para que a gente seja liberto, porque isso é uma escravidão. O nome disso se chama escravidão. Paulo, em Gálatas 4, chegou para os judeus e disse exatamente isso. Por quê? Porque Cristo veio, libertou ele dessas coisas, e ele pegou esses rituais judeus, as festas, e ficaram comemorando. Ele disse, homem, se liberte disso, que você já tem a festa. Vá aprender a viver dele, vá desfrutar dele para você ver o que é uma festa dentro do seu espírito. E rios de água viva correrão, porque a festa não é fora não, a festa é dentro. Mas a gente não entende isso, não alimenta, não consegue ter conformação, não consegue ter transformação, não consegue ter o poder da ressurreição, não sabe nem o que é isso. Por quê? Porque eu busco um Cristo exterior. E o pecado brincando o tempo todo com a gente, rindo. Porque não nos engana muitas vezes pelo mal, mas pelo bem nos engana. Né? Próximo aí é a Páscoa. Você vai ver gente deprimida porque não tem um ovo de Páscoa de chocolate para dar ao filho ou à filha. Cacau show mais. Porque não pode ser mais, não é todo tipo de chocolate não. Entendeu? Então, irmãos, eu espero que essa palavra, assim, o encargo era falar mais, porque o Senhor é que tem seus caminhos. Mas com relação, tem até um estudo que a gente está fazendo diário sobre a justiça própria e a justiça do Senhor. Eu aconselho os irmãos a acompanhar. A gente está postando um áudiozinho 3, 4 minutos todo dia, que está mais consistente. Mas se a gente for puxar, mistura muito. Então eu queria só tocar nesse ponto de como a gente vive uma injustiça, porque isso é injustiça. Isso é injustiça. Por que uma injustiça? Porque é um viver que tem origem no ser humano. É uma origem no homem. É o homem quem cria. O Senhor diz assim, vocês vivem. Vamos lá para Mateus 15 para a gente encerrar. Aqui,
Eu tenho encorajado os irmãos a ler os evangelhos novamente, pedindo ao Senhor para se revelar. Veja a posição de Jesus quando ele fala, quando ele é interrogado, para a gente entender o caráter dele. Quando chega em Mateus 15, o contexto aqui é a questão das ofertas. Que o camarada tinha dinheiro, mas com coração impuro, dizia que o que tinha, Tânia até falou aqui no Senhor, muito bem explicado a semana passada, né? Que eles botavam na mão do sacerdote para depois devolver, para quando a família viesse, o pai ou a mãe atrás, o que eu tenho está na mão do Senhor, não posso te dar. Aí o Senhor estava dizendo, ele foi questionado. Primeiro, eles vieram atanasar o Senhor lá de Jerusalém, porque estava aqui, ó, vieram de Jerusalém a Jesus. Jesus estava lá pregando, lá veio os cabas lá. Né? Fariseus e escribas perguntando, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? A tradição não é mais nem da lei, é deles. Eles já agora tinham os preceitos dele baseados na lei, mas eles já tinham estipulado como é que é e como é que não é, baseado na lei. Mas já estava tomando, usurpando para si. Pois não lava as mãos enquanto come, exterior, sempre preocupado com o exterior. Sempre, né? Ele, porém, lhe respondeu, por que transgredis vós também? O judeu tem esse costume, ele sempre responde com uma pergunta. Isso é uma questão que a gente precisa entender. Você vai ver que Jesus geralmente responde perguntando, por quê? Para gerar consciência. Aí eles perguntaram, por que transgridem a tradição dos anciãos? Olha como Jesus responde. Ele, porém, respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A tradição que a gente estabelece invalida os mandamentos de Deus, por isso que a gente não conhece. Aí ele diz, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido por morte. Mas vós dizeis, Jesus colocou o mandamento e agora está dizendo o que ele diz contra o mandamento. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor é bom ou ruim? Ofertar ao Senhor é bom ou ruim? Está vendo que não tem coisa ruim? É só coisinha boa para enganar a gente? Oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais, tá certo? Honrará seu pai ou sua mãe. Ou seja, pai, mãe, se tu vier para mim atrás do que eu tenho para te dar, não tenho como te dar, porque o que eu tenho eu oferto ao Senhor. Olha mesmo, cara de pau. Aí ele chega e diz, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Sabe o que está acontecendo hoje com a tradição? A palavra de Deus está invalidada. E como é que a gente vai colher alguma coisa da palavra de Deus se a gente mesmo está invalidando? Aí ele chega e diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Injustos, origem injusta, origem iníqua. Só vai colher o quê? Trevas. Isso é o lado, irmãos. Isso é um lado. O outro lado, tem gente agora que não tem realidade nada disso. Nada disso. Tá certo? Nada disso. E o coração do que está fazendo é o que o Senhor vai considerar. Porque tem lá que quem comemora dias, tem uns que comemoram, está lá em Gálatas, que ele diz que quem comemora dias, assim o faz. Está em Romanos 14 também, vocês podem ler Gálatas 4 e Romanos 14. Quem comemora, tem uns que comemoram dias e outros não. Quem o comemora para o Senhor o faz. Portanto, quem comemora não julgue quem não comemora, e quem comemora não condene quem... Então, a questão aqui não está a questão de condenar ou não, a questão está da luz da palavra, do que isso representa. Mas dentro da cristandade, né, tem muita gente agora, por isso que nós como luz e filhos de Deus, onde ganhamos, nós temos que ser luz. Porque tem gente agora enfeitando a casa, fazendo aquela coisa, comprando o queijo do reino, comprando panetone, comprando peru, comprando tudinho. Mas tem um coração puro dentro de uma impureza. Ele ainda não viu, mas a origem dele, ele está fazendo aquilo com uma intenção boa. Isso é questão do pai. A gente não deve se meter, por isso que
É muito difícil você chegar com a visão que você tem para uma pessoa dessa e querer empurrar de goela abaixo o que você ganhou e a pessoa não tem. Aí fica difícil. Com essas pessoas, o que é que você tem que fazer? O mesmo princípio que a gente acabou de dizer. Conviva, se ela convidar, vá. Porque não é a festa. Não é, você não está por causa da festa, você está por causa da pessoa que ele convidou. Esse é o outro lado. Né? Que não é assim que o senhor fazia, né? Primeiro ele, aí depois alisava. Né? Então, a questão que o senhor vê é o coração. Então, como eu não tenho problema se alguém me chamar para uma festa de Natal. Eu não tenho problema, vou até comer peru, né? A gente consagra como peru, como panetone, não tem problema nenhum. Mas se eu não tiver essa relação, para aos poucos ir passando de acordo com a confiança que é ganha, como é que essa pessoa vai ser ganha? Agora chegue lá, essa festa é uma festa de demônio, é consagrada, não sei o que, você só entra uma vez. Se não for expulso debaixo de pisa. Isso um filho de Deus não faz. Isso um filho de Deus não faz. Por quê? Porque ele não está vendo a festa, ele está vendo o convite de quem o está fazendo. Então ele se condói, ele tem compaixão e ele chega junto. E na medida, talvez na festa ele nem faça. Talvez não haja nem ambiência para na festa ele fazer. Mas ele vai lá, ganha confiança e vai para cá e ali. Aí numa hora que o senhor propiciar, aí você chega, tá. Vamos dar um exemplo. Você não comemora e tem essa ideia. E depois é pego numa conversa, falando isso, e a pessoa que ligou, rapaz, você não comemora e foi lá para casa? O que é que você vai dizer? Eu fui por causa de você. Tá vendo como desmonta a pessoa? Mas para aniversário tu não comemora e eu chamei, tu não fosse lá. Eu fui por causa de você. A festa para mim não tem sentido nenhum. Tem sentido quem me chama. Porque não é o ter, é o ser. Precisa de muita conversa para já desbancar a pessoa? Porque isso se chama amor. Agora, por outro lado, eu não posso deixar que isso corrompa meu coração. Por isso que não é nenhum desencorajamento para você ficar com peso na sua consciência que se tiver alguma festa de Natal, alguma coisa hoje para ir, vá em paz. Vá no Senhor, sabendo que aquilo é conceitos e preceitos e cultura de homens que não tem nada a ver com a gente. Olhe as pessoas. Já vá orando para o Senhor preparar o ambiente, para você ter uma ambiência ali ou depois. Esse é o coração que eu creio que o Senhor se agrada. Porque a gente primeiro conquista a confiança para depois chegar junto. Mas também na hora lá, se o Senhor mandar falar, fale. Porque o Senhor é que sabe, nunca parta de você o certo ou errado, nunca parta de nós. Por ter a verdade, por ter a luz baseada na palavra, querer que as pessoas se enquadrem na minha régua. Não. Mas na vida do Senhor é que a gente tem que ser enquadrado e enquadrar as pessoas. Então eu espero que tenha ficado claro, tá certo? Que a gente possa ver isso, que a gente possa amar as pessoas, mas colocar os pontos nos is. O que é e o que não é, para que a gente também não caia no... não. Sempre com a postura de um filho de Deus nesses lugares, para que a pessoa veja luz. Amém? Jesus é o Senhor.